Nesta aula nós vamos aprender como criar os nossos próprios arquivos de cabeçalho. Tá vendo esses arquivos aqui? stdio.h, stdlib.h são arquivos de cabeçalho que fazem a linkagem com algumas funções já prontas da biblioteca padrão da linguagem C. Nessa aula nós vamos então aprender a criar o nosso próprio arquivo de cabeçalho. Nas aulas anteriores, ao longo deste módulo, nós aprendemos a estrutura de dados do tipo pilha. Perceba que eu tenho aqui a nossa struct nó, eu tenho aqui a nossa função empilhar, a função desempilhar e o procedimento imprimir. E aí nós vimos o conceito de TAD, tipo abstrato de dados, que é quando a gente define um conjunto de dados e um conjunto de operações para atuar sobre esse conjunto de dados. Aqui nós temos um programinha bem pequeno, porém no mercado, nas empresas, quando você está trabalhando com um programa grande, perceba que todo o nosso código está dentro do nosso arquivo main.c. E aí, colocar dentro de um único arquivo todo o código de um programa torna esse processo bem trabalhoso e muito confuso, especialmente no momento da manutenção. Então, uma estratégia interessante é nós podemos criar diferentes arquivos para os nossos diferentes conjuntos de dados. Nós temos aqui a nossa TAD pilha, certo? Vamos então criar um arquivo à parte, um arquivo separado, que vai conter apenas a definição do nosso conjunto e a definição das operações que podem ser realizadas sobre esse conjunto. Como que a gente faz isso então? Primeiramente eu vou habilitar aqui a aba de projetos em View Manager. Temos aqui então a árvore do nosso projeto e agora eu vou vir aqui em File, New e aí nós vamos criar um novo arquivo, New File. Perceba que nós temos algumas opções aqui na janelinha que apareceu para a gente. O primeiro que a gente vai utilizar é este vermelho aqui, H, que é o header, que é um arquivo de cabeçalho. Vamos dar um Go. Aqui agora eu vou definir o nome do meu arquivo. Nesse arquivo de cabeçalho eu vou colocar as nossas funções e procedimentos para a pilha, certo? Então eu vou dar para o meu arquivo o nome de pilha. Porém, perceba, eu preciso colocar um nome com o caminho completo. O que é esse caminho completo? Onde eu quero salvar esse arquivo? Neste caso aqui, eu quero salvar este arquivo dentro da pasta do meu projeto. Então eu vou clicar aqui nesses 3 pontos. Perceba que ele já vai abrir dentro da pasta do nosso projeto. Então aqui eu não vou fazer nada, eu apenas vou salvar. E aí, quando eu salvo, perceba que ele já traz aqui todo o caminho com o nome que eu havia colocado aqui, pilha.h. Aqui no campo de baixo, perceba que ele já criou uma palavra aqui, pilha, _h, _included. Não faça nenhuma alteração. Perceba o nome desse campo, header guard word. É uma palavra de guarda. Mais à frente você vai entender para que serve essa palavra aqui, ok? Eu vou habilitar esses 2 campos aqui. Se no seu não tiver marcado, habilite este campo e esses 2 campos aqui. Para que serve isso aqui? Eu quero que esse arquivo que a gente está criando esteja disponível tanto na versão final quanto na versão de debug do nosso programa, ok? Feito isso, eu vou finalizar. Ao finalizar, preste atenção nessa palavra aqui, pilha, _h, _included. Eu vou finalizar e aí perceba que ele já criou aqui uma outra pastinha chamada headers e dentro dessa pastinha nós temos aqui o nosso arquivo, pilha.h. Perceba que ele já está aberto aqui, vou dar aqui um Ctrl S para salvar e aí ele já traz aqui por padrão uma estrutura interessante. Lembra aquele nome que eu pedi para você se recordar? Olha só, pilha, _h, _included. Para que serve essa estrutura padrão que ele já trouxe aqui? Olha só, if not defined. É isso que significa esse if n def aqui. Ou seja, se ainda não tiver nenhuma definição com o nome pilha, _h, _included, então ele vai fazer o que está dentro desse if. Perceba que nós temos aqui no final da linha 6 um end if. Então ele vai criar essa definição, define, pilha, _h, _included, e aqui dentro nós vamos colocar então a assinatura das nossas funções. Eu vou colocar apenas a assinatura de funções aqui? Na verdade não. Se tivermos constantes, essas constantes podem ser colocadas aqui e as nossas próprias estruturas. Então a nossa estrutura nó também vai ser colocada aqui. É sempre muito interessante você não alterar essa estrutura padrão que ele traz aqui. Por quê? Em um sistema grande, em um programa grande, pode ser que você tenha a inclusão de diversos arquivos .h. E aí pode ser que um arquivo acabe incluindo o outro. E se você não tiver essa estrutura aqui, você vai acabar duplicando a definição do seu arquivo de cabeçalho. E isso pode gerar problemas, ok? Então sempre mantenha essa definição padrão. Se ainda não existir essa definição, então faça a definição. E se ela já existir, ele vai saltar aqui para o final do arquivo. Então por isso que tem essa estrutura, if, end, if, ok? Então vamos agora escrever as nossas definições aqui dentro. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou literalmente copiar a nossa estrutura, Ctrl X, vou colocar ela aqui
aqui. E aqui dentro eu preciso colocar também as assinaturas das nossas funções. Então perceba, é por isso que nós dizemos que, na verdade, esses arquivos não são arquivos de biblioteca de código. Eles são arquivos de cabeçalho ou arquivos de assinatura. A gente vai colocar dentro daquele arquivo não a nossa função completa. A gente vai colocar apenas o cabeçalho. Então olha o que eu vou fazer. O que faz parte da nossa estrutura pilha ou da nossa TAD pilha? O que faz parte da nossa TAD pilha é o empilhar. Perceba, o empilhar é uma operação na nossa pilha. O desempilhar é uma operação na nossa pilha. E nesse caso a gente pode também tratar o imprimir como uma operação na nossa TAD pilha. Ele vai pegar a nossa pilha e vai imprimir toda a nossa pilha. Eu vou copiar todo esse trecho de código. Eu vou copiar, eu não vou recortar, ok? Ctrl C. Eu vou vir aqui agora. Eu vou colar, porém, preste bastante atenção no que eu vou fazer aqui agora. Olha só, tá vendo aqui a minha função empilhar? Eu vou retirar, eu vou apagar todo esse trecho aqui. E aonde tem a abertura da chave, eu vou colocar um ponto e vírgula. Eu vou fazer o mesmo para o desempilhar. Eu vou apagar todo esse trecho aqui, vou retirar a chave e vou colocar um ponto e vírgula. E vou fazer o mesmo para o nosso imprimir. Vou retirar todo o trecho de código e vou colocar aqui um ponto e vírgula. Ao fazer isso, eu já terminei a edição ou a criação do meu arquivo pilha.h, o meu arquivo de cabeçalho, para a nossa TAD pilha, com a nossa estrutura e todas as operações que a gente tem para o nosso tipo pilha. Ah, finalizamos? É só isso? Ainda não. Perceba, esse arquivo é apenas um arquivo de cabeçalho. Eu preciso agora de um outro arquivo que vai conter realmente os nossos códigos para essas operações. O que o empilhar faz? O que o desempilhar faz? O que o imprimir faz? Então eu preciso de um outro arquivo de código que vai ter realmente a implementação dessas operações. Então, novamente, eu salvei o meu arquivo. Vamos salvar aqui o nosso main. Nós novamente vamos em File, New, File. Só que agora eu não quero um arquivo de cabeçalho, eu quero um arquivo de código. E aí nós vamos criar um arquivo de código, C, C++. Eu vou pressionar em Go, vou escolher C porque é a linguagem que nós estamos trabalhando aqui. Next, novamente eu vou dar um nome para esse arquivo. Nesse caso, também eu vou chamar de pilha. Ah, mas eu posso ter dois arquivos com o mesmo nome? Neste caso eu posso, porque olha só, esse arquivo aqui é um arquivo de código. Este arquivo que a gente criou é um arquivo de cabeçalho, então eles terão inclusive extensão diferente. Este aqui tem a extensão .h, de header. Este aqui vai ter a extensão .c, porque é um arquivo de código C. Novamente eu vou indicar o caminho, vou clicar nos três pontinhos, perceba o nosso arquivo main já está aqui, nós estamos dentro do nosso projeto, vou pressionar salvar, também vou marcar estes campos e vou pressionar Finish. Perceba que ele já abriu aqui o pilha.c, foi criado mais um arquivo aqui dentro do nosso projeto e nesse arquivo aqui nós não temos literalmente nada. O que a gente vai colocar aqui? Vamos voltar aqui no arquivo main.c e agora olha só, novamente eu vou copiar, na verdade eu vou recortar, eu vou selecionar o imprimir, o desempilhar e o empilhar. Perceba, eu selecionei as três operações que nós temos para o nosso conjunto pilha. Eu vou dar um Ctrl X para recortar e agora eu vou vir aqui em pilha e vou colar, Ctrl V. Perceba que agora eu colei neste arquivo pilha.c o código completo das nossas operações, das nossas funções e procedimentos. Porém, muita atenção nesse detalhe. Já está pronto para a gente utilizar o nosso código? Ainda não. A gente precisa fazer uma inclusão extremamente importante aqui. Olha só, eu vou vir aqui no início do meu arquivo pilha.c e eu preciso aqui fazer um include. Por quê? O que eu tenho aqui até o momento são três arquivos separados, independentes. O pilha.c, o pilha.h e o main.c. Eu preciso fazer com que esses arquivos se encontrem. E aí como que eu faço isso? Nós queremos trabalhar com o nosso arquivo .h, certo? É este arquivo que contém a definição do nosso tipo, o nosso conjunto de dados e a assinatura das nossas funções, das nossas operações. Então a primeira ação que eu vou fazer é, dentro de pilha.c, na primeira linha do nosso arquivo, nós vamos colocar aqui um include. Include, aspas duplas, e aí nós vamos então linkar o nosso arquivo pilha.h. Pilha, perceba que ele já apareceu aqui. Ok, ao fazer isso, nós concluímos o nosso arquivo pilha.c. Agora, a gente precisa fazer exatamente a mesma coisa aqui dentro do main. Eu vou colocar aqui outro include, aspas duplas, e também nós vamos linkar para o nosso arquivo, perceba que ele já apareceu aqui, pilha.h. E aí talvez você fique se perguntando, por que aspas duplas e não sinal de maior e menor, como nós temos em stdio.h e stdlib.h? Quando eu baixei o compilador da linguagem C e instalei aqui na minha máquina, junto com o CodeBlocks, foi criado um diretório
diretório padrão onde são guardados esses arquivos de cabeçalho. Quando é utilizado o sinal de maior e menor desse jeito aqui, indica para o compilador então que ele deve procurar este arquivo nesse diretório padrão. E aí perceba que o nosso arquivo pilha.h ele não está nesse diretório padrão, ele está aqui no diretório do nosso projeto. Por isso então que a gente utiliza o par de aspas duplas. Esse par de aspas duplas diz para o compilador o seguinte, olha, procure esse arquivo pilha.h no diretório do projeto. Se não encontrar, então procura no diretório padrão. Eu vou apenas retirar esse espaço que está sobrando. Perceba que o nosso arquivo main agora, ele ficou bem menor. Nós temos basicamente a nossa função main e nós temos aqui a função fatorial. Perceba, a função fatorial não tem uma relação direta com a nossa pilha, com a nossa TAD. Então é por isso que eu não peguei essa função e coloquei ela aqui. Mas eu poderia? Poderia, não tem nenhum problema. Você poderia recortar toda a função fatorial, colocar aqui dentro. Aqui em pilha.h você colocaria a assinatura da sua função e aí o nosso main está pronto para ser utilizado. Nós teremos aqui um pequeno probleminha no nosso programa, mas vamos testar? Eu vou habilitar aqui a abinha de logs para a gente ver aí qual a mensagem que vai ser impressa e eu vou compilar e executar o meu programa. E aí olha o que aconteceu. Ele está dizendo aqui que na linha 13 null é indefinido ou não foi declarado. Ele está entendendo null como se fosse uma variável. E o mesmo ocorre na linha 17, perceba. A linha 17 também, null não declarado. Por que está dando esse erro aqui? Muito simples, olha só. Esse null é uma constante já padrão na linguagem C. E para utilizá-lo corretamente aqui dentro do meu arquivo pilha.c, eu preciso incluir em qual arquivo esse null está. Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui um novo include. Esse null ele está definido dentro de stdio.h, então eu vou incluir aqui stdio.h. Pronto. Ao fazer isso eu vou salvar, Ctrl S, agora eu posso executar o meu programa sem nenhum problema, perceba. Eu vou compilar e executar novamente e agora o nosso programa compilou corretamente, perceba. Se eu digitar aqui, por exemplo, 5, vou pressionar Enter, nós temos aqui a nossa pilha e o fatorial de 5. Eu vou executar novamente o programa, vou digitar aqui o número 10 e agora nós temos aqui o fatorial de 10. Então perceba que agora funcionou perfeitamente. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, deixa seu like nessa aula, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda, vai. Essa é a melhor forma de você retribuir todo esse conteúdo gratuito aqui no canal. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.